para nós, assim, que já estamos numa idadezinha de bastante maturidade, vamos dizer assim. Nossa, já começou com Olá pessoal, aqui estamos nós para mais um terapia de um Terapia casal. de um Casal. E hoje O que nós vamos falar hoje? Tu já sabe? ainda não está totalmente colocado aqui, É. mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre aprendizado, sobre neuroplasticidade, que é uma Isso. coisa que é do meu desejo, eu gosto muito, Ah, isso lida com bom, e neurociência, eu tudo. adoro também, porque é o que eu estou fazendo após em neurociência, Exatamente. relacionada à educação comportamental, cognitiva. É isso Então, aí. é isso Bom, aí. Podemos falar um só pouquinho para disso, ficar é muito claro o que é bom. a neuroplasticidade, é você aprender alguma coisa e aquilo ter um caminho dentro do seu sistema nervoso, uma rede neural, que torna aquilo mais fácil. Então, serve para qualquer coisa que a gente aprenda. Um esporte, falar uma língua e assim por diante. Tudo que a gente aprender ela faz de certa maneira uma rede que é uma rede por neuroplasticidade. Então, todo aprendizado está ligado em neuroplasticidade. Não, e por isso que é muito importante que a gente faça essas coisas com as crianças e a gente dê cada vez mais oportunidade para elas aprenderem. Quando elas são bem pequenininhas, a gente vê um bebezinho, né? A cabecinha deles está completamente vazia. Então eles têm uma condição muito rápida de aprender qualquer coisa que a gente ensina. A gente chama isso de neuroplasticidade passiva, de certa maneira, porque é quando você nasce, tua mente está bem vazia, a tua biblioteca está bem vazia de experiências. Você nasce com a carga genética que dá o teu temperamento, o Aham. teu jeitão, muitas vezes puxando a família, mas a tua personalidade mesmo, que vai ser o teu temperamento misturado com as suas vivências, só vai acontecer na medida que você tiver vivência. Agora, quando você é pequenininho, não tem nada dentro da tua cabeça. Então, você é uma esponja de Isso, absorção. então olha que maravilha, né? Para fazer todas essas sinapses neurais, quanto mais você der chance, apresentar coisa para as crianças, mais eles vão fazer. Então, por exemplo, as brincadeiras, né? Por que eu volto sempre na história de tecnologia, essas coisas que a gente tem que segurar um pouquinho e deixar. É lógico, faz parte do mundo de hoje, eles têm que mexer com isso, mas é um aprendizado, é uma coisa passiva demais. Então, assim, quanto mais você deixar as crianças soltas e eles fazendo brincadeiras e eles tendo a criatividade, né? Então, não é saudosismo, mas a gente falar um pouco das coisas do que a gente fazia muito em quintal, que era brincar de perna de pau, né? Pular amarelinha, correr equilibrando coisa em Agora, colher, sei isso lá. implica em tudo. Ele tinha que saber desenhar, tinha que saber pegar um martelo Martelar e isso, cortar para virar um carrinho de rolemã. Isso, o Tinha. carrinho de rolemã a gente que fazia, né? A gente colocava, ia atrás do mecânico É para fazer o verdade. carrinho, achar a madeira certa, a borrachinha para colocar, que era o breque. Eu já Isso. despenquei naqueles carrinhos de rolemã. Bom, a gente estava falando sobre neuroplasticidade com a ideia de dizer que quanto mais a gente aprende, mais fácil fica aprender. Isso não tem Isso. nenhuma dúvida. A mesma coisa para estudar, né? Como professor, a gente diz, quanto mais você estuda, cada vez fica mais fácil você estudar. Portanto, a neuroplasticidade é um caminho que torna uma avenida muito larga, que você pode trafegar por ela de maneira à vontade. A gente até falou sobre isso em algumas situações, para falar da facilidade de aprendizado de línguas, por exemplo. Né? Aham. As crianças com 2, 3 anos falam perfeitamente bem português, mas elas não sabem uma letra, não sabem fazer nada, mas elas conseguem falar. Porque Portanto, elas muito. escutam, né? E os fonemas Isso. elas conseguem articular para falar aquilo. E eu me lembro assim, quando eu fui, que eu conheci americanos, outras pessoas, eles não conseguiam falar o meu apelido de Aninha, eles falam Anina. É, Eles não o conseguem falar o NH não tem. NH, o LH também não, e falam milho, não consegue falar milho. Então essas coisas de fonemas a gente aprende quando é criança, Então, né? E mas se são deixa os para depois. fonemas da língua natal. Se por Aham. acaso acontecer um casamento assim, com um pai italiano e uma mãe chinesa,
uma criança que nasce vai acabar falando italiano e chinês. Isso, e vai Porque falar ela sem está com a sotaque. cabeça vazia, É. vai falar sem sotaque, ela vai aprender. Por isso que é bom escola bilíngue. Isso antes dos 14 anos de idade, as escolas bilíngues, elas de fato têm essa vantagem. A pessoa se acostuma e fala praticamente Sem sotaque. sem sotaque, né? Mas a neuroplasticidade dá a impressão que a gente só fala da criança, Aham. mas no adulto também tem. Nossa, e é muito, muito, muito importante, completamente, porque a gente tem que fazer coisas novas, a gente tem que fazer o cérebro funcionar. Então, para nós, assim, que já estamos numa idadezinha de bastante maturidade, vamos dizer assim. Então, para nós é muito importante hoje também tentar aprender alguma coisa que a gente nunca fez. É isso que vai gerar a neuroplasticidade. Então, por exemplo, uma língua estrangeira, um instrumento novo que a gente nunca tocou, aprender a pintar, né? Aprender a desenhar, Cozinhar. aprender a cozinhar, cozinhar. Então, então a gente pode aprender muita coisa nova e isso vai gerar neuroplasticidade e vai fazer com que o nosso cérebro fique cada vez melhor e mais ativo. Bom, não esquece, você que é adulto, obviamente, não vai ter a facilidade de ter um arquivo totalmente vazio, né? Como é a cabeça de uma criança. Nossa, Por isso ainda ela mais tem... hoje em dia a quantidade de coisas, só as senhas que a gente tem que decorar, decora a senha disso, senha daquilo. Não, e aí daí eu tento pôr uma senha que seja a mesma para várias coisas. Não, mas aí não dá certo, porque quando você vai colocar, não, mas essa tem que ter letra, 4 letras, não, esta tem que ter uma maiúscula. Eu fico doido. Bom, de qualquer maneira, a neuroplasticidade no adulto, ela existe também, obviamente, mas ela depende de outra coisa, depende de foco, depende de você ir tentar fazer aquela experiência. Então, para a gente aprender, a gente não aprende mais tão passivamente, só de ficar olhando, a gente tem que ir lá fazer. Lógico, Então, mas isso deve só te entusiasmar a querer aprender cada vez mais, não é verdade? Então, e eu até, para eu aprender, uma coisa que para mim é interessante, eu quando escuto, eu vou em alguma palestra, eu tenho algum curso, eu preciso escrever o que eu estou ouvindo. Então eu já fico com 2 recursos, né? Eu estou ouvindo o que a pessoa está falando e eu estou escrevendo. Então eu já estou fazendo outras conexões neurais que daí vão me ajudar a lembrar mais tarde eu absorver aquela coisa de maneira É só melhor. falar para vocês, dando um exemplo bem prático aqui, se você pensar, eu só vou falar uma palavra, cachorro, por exemplo, que muita gente tem, né, e tanto gosta dos pets, e você, só de pensar, você já pensa, qual é o pelo do cachorro, a maciez que tem, você não precisa estar fazendo nada disso, mas você sabe qual é o som do latido, ou seja, todos os seus sentidos, só tendo ouvido a palavra cachorro, ele já te leva para tudo, você já sabe o que o cachorro come e tal. Então, agora, por exemplo, se eu falar guaxinim, quem conhece um guaxinim? Ninguém vai saber. Então, aqui nós assim, conhecemos saruê, só saruê. Um gambazinho que vem aqui viver na nossa casa de vez em quando aqui, né? então, a gente tem que ter. Então, é muito interessante que a gente tenha sempre uma curiosidade a mais. Se a gente puder ter aquela curiosidade que as crianças tinham quando eram pequenininhas, e aí uma criança, você vê de 1 ano e pouco, ela fica numa casa, ela não para de mexer nas coisas, né? Então ela mexe aqui, mexe na cadeira, arrasta a cadeira, faz o barulho, pega o banquinho, pega o caderno, joga a coisa fora, amassa, põe na boca. Ela tem uma curiosidade eterna. Então é isso que vai fazendo cada vez mais Você acabou de falar a frase, né? o que curiosidade Leva a neuroplasticidade. Aí, tá vendo? Olha a nossa frase do dia. Não esquece, hein? Curiosidade leva a neuroplasticidade. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, Tá, esperamos perfeito. ter entusiasmado vocês aqui, que sejam curiosos, queiram estudar, sempre aprendendo coisas novas o tempo inteiro. A vida de vocês vai ficar muito melhor. Estamos nós aqui como prova disso, né? Se reinventando, tentando fazer coisas novas, sempre estudando cada vez mais. É isso aí. Bom, se você gostou, não esquece, assina a notificação, compartilha e deixe seus comentários, que vão ser sempre muito bem-vindos. Se inscreve lá no canal, né? Isso aí. Precisa de tudo isso, porque daí a gente pode cada vez notificar mais vocês de todos os episódios que a gente vai fazendo. E até o próximo Terapia de um casal. Até lá, pessoal. Tchau.